Bem-vindo ao segundo episódio da Semana do Emagrecimento Verdadeiro. Hoje você vai descobrir o que realmente está travando esse seu emagrecimento. E mais importante, hein? Vai descobrir como virar esse jogo de uma vez por todas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que tá difícil emagrecer por causa da sua idade? Da menopausa ou porque tem um metabolismo lento? E se eu te dissesse que esses não são seus inimigos? Mas o ponto de partida para a sua transformação com a ativação correta. Nessa semana, a gente está aí explorando histórias reais de pessoas como você, que estavam no mesmo lugar que você está hoje e como elas conseguiram transformar suas vidas com a ativação GPS. Eu tô aqui, gente, compartilhando com você o passo a passo para perder 4, 10, 15, 18, quantos quilos você quiser e sem medo de engordar de novo. E o melhor, com prazer, sem sofrimento. Por isso, eu posso afirmar com certeza, se você seguir tudo que eu tô revelando aqui, você vai vencer a guerra contra a balança. No episódio 1, a gente revelou para vocês quais as causas reais que bloqueiam o seu emagrecimento. Revelamos também por que as dietas restritivas, shake, esses remédios doidos falham. Eles atacam apenas os sintomas e ignoram a raiz do problema. Entramos no detalhe da diferença entre a fome física e a fome emocional e como a falta de prazer nas dietas leva à compulsão. E o mais importante, nós vimos que o problema não é a sua força de vontade, não é a sua idade, nem os seus hormônios. A verdadeira causa está em 3 bloqueios invisíveis que sabotam o seu progresso. Traz o flip chart para mim, que eu gosto de mostrar para ficar bem claro mesmo. Eu sou visual. 3 bloqueios, gente. O primeiro bloqueio são os vícios químicos. Sim, somos viciados em alimentos ultraprocessados, ricos em aditivos químicos, corante, açúcar, gordura trans, tipo biscoito recheado, salgadinho de pacote, sabe? Alimentos cheios de adoçante artificial que desregulam os hormônios e desaceleram o nosso metabolismo. E esses alimentos, gente, eles criam um ciclo de inflamação e fazem o nosso corpo armazenar gordura. E em vez de queimá-la, sabe aquela coisa, sabe aquela pochete que de repente só cresce? O segundo dos vícios, gente, são os vícios emocionais. A gente usa a comida como fuga para aliviar esse estresse, ansiedade, mas isso só gera culpa e frustração. E o terceiro bloqueio são os vícios comportamentais, pequenos hábitos automáticos como beliscar sem fome, comendo, vendo TV ali, sabe? Te mantém presa nesse ciclo da repetição. E esses comportamentos acontecem sem que você perceba e dificultam qualquer tentativa de mudança. Todos nós temos esses vícios, gente, em maior ou em menor grau. E identificar, gente, e tratar com a abordagem correta é o que permite emagrecer e manter o peso. Agora, olha só. Ignorar os vícios significa continuar preso no mesmo ciclo, esperando um milagre, ou então desistindo da gente. Olha só, a gente também falou sobre a ativação GPS e por isso é fundamental que você assista o episódio 1, tá? Para poder fazer o seu raio-x, a primeira ativação GPS. Se você ainda não fez o seu raio-x, volta aqui, no episódio 1, clica aqui nesse botão abaixo, vai lá para fazer agora mesmo, porque sem ativação GPS não dá para emagrecer e manter o peso. E eu quero aproveitar para agradecer os comentários que eu recebi no episódio 1. Eu fiquei muito feliz em ver pessoas decididas a mudar de vida, sabe? A vencer a guerra contra a balança de uma vez por todas. Eu queria enfatizar isso, highlight essa coisa do perder o peso do sabotador, porque a fase 3 está sendo impressionante para mim. A transformação da sábia Daniela ser maior do que o sabotador. Mesmo que a porcentagem seja pequena, já existe, já é maior. Não, tudo bem, aconteceu, mas não vai acontecer amanhã, porque eu não sou mais essa pessoa. A maioria, o sabotador não é mais a maioria em mim. Isso é uma coisa tão gratificante, é uma libertação tão grande que é para a minha vida inteira, para tudo, por causa do MC, por causa dessa percepção. E essa gratidão também, eu queria enfatizar isso. Então, as ferramentas e tudo que vocês entregam e
assim, de mão beijada para gente. Esse presente, o que vocês dividem com a gente é uma transformação. Essas três cabeças aí de Júnia, Alexandre e Luciana, essa inteligência gigantesca dessa criação desse GPS, dessa metodologia, como funciona isso, me faz renascer. Eu tô me sentindo como se eu fosse uma pessoa diferente, sentindo que eu, pela primeira vez, tenho controle, mesmo que seja essa semana, eu espero que seja semana que vem também, e na manutenção, é um passo de cada vez, mas a diferença é inacreditável desde quando eu comecei, então é isso aí, gente. Muito obrigada. Estamos junto mesmo e é isso. Minha gente, tudo isso que você viu até agora são histórias reais, sabe? De pessoas de todas as idades que aplicaram o segredo do método que eu vou te ensinar agora. Você já imaginou aplicar esse método e se tornar mais magra, vestindo as roupas que você quer, sabe? Não aquelas que te servem. Já imaginou comendo o que você gosta, recuperando a sua autoestima e aproveitando o verão na praia, na piscina, sem vergonha? As pessoas que você está vendo aqui, gente, viviam com dores no corpo, gastrite, pressão alta, ansiedade, hipotiroidismo, pré-diabéticas e muitas outras condições. Porque o excesso de peso, ele não é apenas um desconforto estético, mas também um fator que impacta profundamente a sua saúde e a sua qualidade de vida. Vou mostrar uma coisa para vocês. Pega isso aí para mim, por favor. Obrigada. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um laudo. Quando eu precisei fazer cateterismo, mesmo depois de 10 anos de vida melhorada. A saúde me cobrou um preço, gente. Um preço de uma vida acima do peso, na obesidade. E olha que eu não tinha problema de saúde com 111 quilos e 900 gramas, não. Ou melhor, eu ainda não tinha, né? Porque uma hora a conta chega. Sorte foi que chegou de leve, um cateterismo preventivo. Portanto, mãos à obra. Obrigada. Porque você não precisa chegar no fundo do poço como eu cheguei. Será que eu ia estar aqui hoje contando essa história para você se eu não tivesse melhorado a minha vida aos 44 anos? Será que eu ia estar aqui hoje aos 53? E eu não estou inventando não, gente, porque existem estatísticas importantes que provam, olha aí, né? 1 em cada 4 adultos no Brasil é obeso. E além disso, estudos revelam que 13 tipos de câncer estão ligados à obesidade. Não é brincadeira isso, eu fico agoniada, louca para todo mundo entender isso de uma vez por todas. E esses problemas, eles incluem hipertensão arterial, diabetes tipo 2, colesterol alto, problema respiratório, dor nas costas, nas articulações, na lombar. Você consegue perceber que a cada minuto tentando métodos errados, você coloca a sua saúde em risco? E você está perdendo tempo. É muito forte. Eu sou suspeita para falar do movimento, porque um ano atrás era a circunferência muito grande, o cardiologista falando, Lúcia, cuidado, você pode acordar e dormir e não acordar, você nem vai contar a história, a sua perna, a sua mama, eram tantas situações, eu já ficando nervosa, ignorante dentro da minha casa, sem motivo. Os meninos e o Alencar olhavam para mim e falaram, ué, está acontecendo algum problema externo? Porque dentro de casa não tem. O que está acontecendo, Lúcia? As contas estão em ordem. Tem algum problema acontecendo que você está tão nervosa desse jeito? E eu descobrindo nas aulas da Júnia que era a obesidade transformando até meu jeito, né? Então, é muito forte. Hoje eu vivo rindo, vivo feliz, tirando foto em espelho, conversando, comendo, cozinhando. Todo dia eu invento uma receita nova, estou aprendendo. E toda hora eu me surpreendo com o movimento. Gente, a Lúcia já estava com autorização para bariátrica, mas ela se permitiu mais uma chance, emagreceu 34 quilos e resolveu os problemas com circulação na perna, sabe? As pernas ficavam inchadas e agora ela tá correndo, virou atleta danada. Quem ativa o GPS da forma correta, gente, transforma a vida. Sabe? Quem aplica vence a compulsão, a falta de disposição, recupera o seu amor próprio e aprende a viver sem excessos. Isso é sobreviver livre, olhar no espelho e sentir orgulho, mesmo depois dos 40, na menopausa, com metabolismo lento. Agora, olha esse caso aqui. A Nélia, gente, tem 5 meses que ela tá com a gente, ela emagreceu 24 quilos. Poxa! Eu sinto hoje um sentimento enorme de gratidão pelo MC.
Para falar a verdade, eu acho que eu nunca comi tão bem na minha vida. Coisas saudáveis, coisas gostosas. Estou me alimentando muito bem e muito feliz. E gosto de preparar meus pratos, de fazer com o maior capricho, sigo as receitas. Então, assim, hoje eu tenho certeza que eu não saio mais do MC. É uma coisa assim que eu incorporei, eu só estou começando. Estou começando agora, né? A jornada, eu sei que é uma longa jornada, mas isso, assim, eu já tenho certeza que eu vou ficar por muito e muito tempo com vocês aí. Está me trazendo muita gratificação. E é muito gostoso quando as pessoas te veem e falam, nossa, mas como que você emagreceu? Né? Isso faz muito bem para o nosso ego. E o que eu fiquei mais feliz foi o meu filho, eu até coloquei no grupo, eu fiquei radiante, porque meu filho, ele já fez várias tentativas regime, essas injeções que me preocupavam demais. Tudo que vocês imaginarem, ele já tinha feito. E não dá certo, porque emagrece, depois engorda de novo. E aí, quando ele viu o meu resultado, que ainda é um resultado pequeno, perto, né, do que eu quero chegar, ele falou, mãe, esse negócio funciona mesmo, sabe? Eu estou impressionado com você. O que eu fiquei feliz é dele estar seguindo o exemplo. Ele viu na prática que a coisa funciona. Na verdade, assim, eu estava naquela fase, eu estou com 65 anos, e na menopausa. Então, eu já estava, eu achava que era assim mesmo. Ah, já estou com 65 anos. Muita gente falava que na menopausa a gente engorda, que é muito difícil, o metabolismo do corpo é isso e aquilo. Então, assim, eu não tinha tentado, eu tinha entregado os pontos. Então, assim, eu só tenho a agradecer vocês, estou muito feliz. Agora se prepare, porque os próximos minutos vão ser reveladores para você que quer emagrecer sem sofrimento. E o mais importante, tá? Manter o peso sem medo de engordar de novo. É para você que está acima dos 40, na menopausa, ou sente que o seu metabolismo tá aí travado, que já tentou de tudo, que nada parece funcionar, não aguenta mais começar uma dieta de novo e desistir no meio do caminho. Bem, se você sente que está presa nesse ciclo de frustração, deixa eu te contar algo muito importante. Não é culpa sua. Você não é fraca. Você foi levada a acreditar que emagrecer significa sofrer. Que o problema está na sua força de vontade, né? Ou pior, que a culpa é da sua idade, dos seus hormônios, né? Da sua genética. Não é. Mas e se houvesse um caminho diferente, sem sofrimento, sem culpa, que realmente funcionasse para você? No final desse episódio, você vai receber um mapa com um segredo para você ativar o método do GPS essa semana. E ó, guarde essas letras, ENH. Essa é uma das chaves desse método. Já já você vai entender tudo. Quem tá aqui hoje comigo, se preparando para vir aqui falar com vocês, linda, maravilhosa, é a nossa nutricionista Júnia Portillo. Ela que é nutricionista funcional, especialista em modulação intestinal. Ela vem aqui para reforçar como é possível desafiar a sua idade, mesmo na menopausa, emagrecer e manter o peso. Segura firme, porque desistir não precisa ser a sua escolha. E sabe que eu entendo você, né? Eu entendo de verdade. Eu sei como é tá aí onde você tá hoje. Eu passei 35 anos lutando contra a balança, me sentindo uma fracassada mesmo. Eu cheguei a pesar 111 quilos e 900 gramas. Pense aí que eu perdi minha autoestima, quase perdi o meu casamento. Mas aos 44 anos e na menopausa, eu eliminei 54 quilos, gente. E mantenho o meu peso há mais de 8 anos. E eu quase desisti. Poxa, eu não me reconhecia mais. Eu tinha esquecido de mim mesma, sabe? Perdido meu amor próprio. Eu vi uma foto minha no computador do meu marido e ficou claro pra mim que daquele jeito eu não queria mais ficar. E aí eu saí dali, tranquei no banheiro, sabe? Chorei muito, mas eu decidi. E eu tirei uma foto ali, eu comigo mesma. Aquele ali foi o meu dia do chega. Chega de dieta, chega de culpar a mim mesma, chega de acreditar que nunca seria possível. E hoje eu tô aqui para te ajudar a encontrar o seu dia do chega, sabe? É mostrar assim que existe um caminho que funciona para você. Agora eu quero te mostrar uma outra coisa. Traz o flip chart para mim. Vou te contar um segredo, hein? Um segredo simples, que simplesmente transforma
a sua relação com o emagrecimento. E você emagrece e mantém o seu peso. É ativação GPS, gente. Ela cria uma conexão aqui, ó. Lembra das letrinhas que eu falei? Entre emoção, nutrição e hábitos. E por que isso é importante? Porque emagrecer, gente, não é sobre contar calorias, seguir dieta da moda ou se matar na academia. De jeito nenhum. Você já tentou isso tudo e sabe que não dá certo. Até emagrece, mas não consegue manter. É sobre reconectar corpo, mente e comportamentos, hábitos, de forma harmônica. Foi por isso que eu consegui emagrecer e manter o meu peso. 54 quilos e há 8 anos eu já estou mantendo, gente. Essa é a base do método que transformou a minha vida e de mais de 2.000 pessoas até agora. Mas, Lu, qualquer pessoa pode aplicar esse segredo, mesmo depois dos 40, dos 50, dos 60? Claro que pode. E para te provar, veja esse relato aqui de uma senhora querida de 70 anos que hoje vive de maneira leve e muito mais feliz. Aliás, ela começou com 70, agora ela já tem 74, com menos 23,9 kg, mantendo o peso dela há 3 anos. Essa maravilhosa, gente. Olha, nunca vi coisa mais sublime do que o MC. Você viaja. Quando você internaliza o MC, você mentaliza o MC, você assimila as lições, os conhecimentos, ainda que você não lembre de tudo, porque eu tenho muita dúvida ainda, você acredita? Muita dúvida. Mas eu pesquiso, eu vou lá, eu aprendo no grupo, eu ouço os histórias de Luca, eu ensino coisa, colegas nossas. Então, a gente vai ajudando. Deixei minha filha, porque o momento de entrar no MC não é o que a gente quer. É o que cada um quer. Deixei a minha filha que me recebeu lá, que estava acima do peso, a caçula. Ela fez, minha mãe, eu lhe vejo essa. Minha mãe, eu não sei não, minha mãe, eu preciso de tanto ânimo. Quando um dia ela começou sem me dizer nada, aí fez assim, minha mãe hoje menos 300, minha mãe hoje menos 400, minha mãe, o que é isso? O que é isso? Entendeu? Então, é um negócio que contagia, você não precisa nem falar com a pessoa. Obrigada a todas as colegas, pela sabedoria que a gente tem aí, pela tranquilidade emocional que a gente adquire. Porque eu fui 2 meses fechados, não é? Então, não são 2 dias, 2 meses. E eu comi cinnamon, eu comi hambúrguer, eu comi não sei o quê, mas eu sabia a hora. Digo, tem programação de tarde que não presta, tu me avisa de manhã. Que eu já me previno, entendeu? Mas como minhas filhas não são sabotadoras, minha mãe, escolha um dia, vamos fazer no seu dia. Então ficava gostoso, né? A vontade de me servir, de me agradar, de me levar a passear. Então, gente, eu estou muito feliz, muito feliz. Quando eu falo, ó, a conexão é muito importante entre emoção, nutrição e hábitos. Ela promove esse emagrecimento leve, prazeroso e permanente. Agora, presta atenção. Toma aqui, obrigada. Você já se perguntou por que às vezes parece que emagrecer aos 40 anos é uma missão impossível? Por que antes funcionava, Lu? Poxa, esse negócio de fazer dieta e fechar a boca, fazer exercício, funcionava e agora não traz mais resultado. A resposta está nas mudanças naturais, tá? Que acontecem no seu corpo, especialmente durante a menopausa. E essas mudanças, gente, elas afetam como o corpo armazena gordura, como ele gasta energia e como você lida com as emoções. Tudo está interligado. A questão do emagrecimento é multifatorial. Não é só sobre o que você come, é sobre você, sabe? Sobre quem você é por dentro. Você já percebeu muitas vezes que a fome não é física, mas é emocional? Durante a menopausa, essa fome emocional, ela se torna ainda mais intensa. Ansiedade, estresse, poxa, esses aí se tornam os maiores vilões. E muitas vezes a gente busca conforto nos alimentos mais calóricos para poder lidar com essas emoções. Agora, olha bem aqui, sobre a menopausa, os efeitos, gente, são reais, não tem como evitar, né? Primeiro que as alterações hormonais, elas existem. O estrogênio cai e aquela pochete na barriga, bem, é um fato, sabe por quê? O seu corpo ele começa a acumular gordura ali, mesmo que você não esteja fazendo nada de diferente ou comendo alguma coisa de diferente. Outro fato que acontece, gente, é o aumento do cortisol.
né? Você fica mais estressado com isso. E a sua vontade de comer doce, carboidrato, ela aumenta e dificulta ainda mais a perda de gordura. E segundo, gente, o metabolismo aí você já sentiu que ele está mais lento, né? Então, depois dos 40, depois de tanta tentativa para emagrecer e entupindo o nosso corpo com produtos industrializados e superprocessados, o corpo inflama mesmo e desregula os hormônios. E aí, ele naturalmente queima menos em repouso. E fora que a gente começa a perder músculo, né? E para queimar mais caloria, a gente precisa deles. E aí, o metabolismo desacelera ainda mais. É verdade este bilhete. E o terceiro, a gente ainda tem que lidar com a fome emocional. Ai, Lu, como assim? Bem, os hormônios que trazem essa sensação de bem-estar, como a serotonina e a dopamina, eles caem. A vontade de comer doce e carboidrato aumenta. E a gente com fome física não tem nada que controle a fome emocional. Agora ficou mais claro, né? Por que na menopausa a fome emocional se torna ainda mais evidente? E por que você precisa de uma solução diferente, como a ativação GPS? O que funcionava aos 20, gente, não funciona para quem tem mais de 40 ou para quem passou por uma gravidez. Agora, por que os métodos tradicionais não resolvem o problema? Simplesmente porque eles ignoram essas mudanças hormonais aqui, ó. Eles ignoram essas mudanças hormonais e focam apenas na redução de calorias, sabe? Desconsideram o impacto do estrogênio, do cortisol, da insulina no processo de emagrecimento. Intensifica a perda de massa muscular e já era. Dietas extremas fazem você perder peso rapidamente, mas grande parte desse peso, gente, não é nem gordura, é massa muscular. E também desconsideram a fome emocional. Cortar alimentos ou calorias sem trabalhar essa relação emocional com a comida só aumenta a compulsão e o sentimento de fracasso e ponto final. Sabe? É por isso que emagrecer tem sido uma guerra para você. Você está aí bombardeada com essas soluções milagrosas e acaba ainda mais frustrada. Percebe? Ah, Lu, então tá. O que realmente funciona então depois dos 40? Pelo amor de Deus. A boa notícia é que essas mudanças no corpo, elas não são o fim do caminho. Elas são, na verdade, o ponto de partida de uma transformação que vai respeitar suas necessidades atuais. E olha quem já chegou, a Júnia Portilho. E ela, como super estudiosa, né, gente, especialista, vai falar sobre uma solução oculta, tá? Que pode potencializar esse emagrecimento que você tanto sonha aí, independente da sua idade. Bora! Ju! Ai, Lu, já estava aqui ansiosa para entrar nessa conversa. Que bom que você chegou. Porque pouca gente fala disso, né? Mas a peça-chave no seu processo de emagrecimento é o seu intestino. Olha aí, olha bem, hein? E por quê, Ju? Qual que é a importância dele no processo de emagrecimento? Pois é, gente, no intestino a gente produz serotonina, que é o hormônio do bem-estar, que regula nosso humor e até a nossa vontade de comer. Ele ativa o nosso metabolismo. Quando a gente absorve melhor os nutrientes certos, ele regula o hormônio, todos eles essenciais para a queima de gordura. Lá no intestino também a gente produz o GLP-1, que é o hormônio que diminui toda aquela glicose no sangue, dá mais saciedade e diminui aquela boca nervosa. Agora, imagina se seu intestino não funciona bem. Todo o seu corpo sofre. Metabolismo lento não deixa você queimar gordura, você não emagrece, você aumenta a sua fome emocional e também a fome física. Você começa a ter mais fadiga crônica, mais processo depressivo, queda de cabelo, barriga estufada, excesso de gases. E aqui, gente, está o grande motivo, porque as dietas tradicionais não funcionam e sempre falharam com você, porque você nunca pensou em cuidar do seu intestino. Com a ativação GPS, você aprende estratégias simples para equilibrar o seu intestino, fazer seu corpo todo trabalhar a seu favor para você emagrecer de verdade. A gente tem aí várias estratégias práticas, como incluir alimentos ricos em fibras, como aveia, linhaça, incluir alimentos probióticos como o iogurte, o kefir, a kombucha e alimentos prebióticos, que são as fibras que os micro-organismos que vivem dentro do seu intestino gostam e precisam para absorver esses nutrientes, formar novas vitaminas e formar esses hormônios tão essenciais para o seu metabolismo.
Esses pequenos ajustes melhoram sua digestão, aumentam a saciedade, estimulam o seu metabolismo para o emagrecimento sustentável. Então fala, Lu, como a ativação GPS vai conectando emoções, nutrição e hábitos para destravar o emagrecimento? Pois é, Ju, só assim é possível superar os desafios da menopausa, gente, esse metabolismo lento, né? Melhorar o seu intestino. Agora, deixa eu falar uma coisa. Então, Ju, tem 3 passos o GPS do emagrecimento verdadeiro. E o primeiro deles é conectar as nossas emoções, sabe? Resolver mesmo essa raiz na compulsão. A gente tem que conectar. Você precisa ter o controle da fome emocional e não ser controlado por ela, né? E na menopausa ou não, a gente já entendeu que a fome emocional é um dos maiores desafios, né? E é aí que entra o método de ativação GPS, que ele vai te ensinar a maneira correta de reduzir a compulsão, sabe? E também vai te mostrar como é que você pode resgatar a sua liberdade e a relação saudável com a comida mesmo, né, Ju? Ô Lu, e quando a pessoa não acredita mais, quando ela acha que ela não tem disciplina? Ah, e deixa eu te contar uma coisa, tá? O problema não é a falta de disciplina. O problema é que ninguém te ensinou a lidar com as suas emoções com leveza e com firmeza. Não é só a pessoa, né? Só com você. Reprimir o que você sente, a gente não resolve. É preciso entender, respeitar o seu corpo e a sua mente, poxa. Super verdade. E aí então, como que a ativação GPS ela vai controlar essas emoções? Primeiro, que ela te traz para o mundo real, né? Te aterriza mesmo. Porque é preciso ter consciência do momento, prestar atenção plena, né, Ju? É muito importante. Técnicas simples, você aprende a diferenciar a fome física da fome emocional, aprende a lidar aí com esses gatilhos que levam à compulsão. E outro ponto muito importante, que é preciso ter uma mudança de perspectiva, né? Mudança de olhar, porque não é sobre controlar a comida, mas sim sobre entender o que está por trás do desejo de comer e assumir esse controle da sua vida. Sabe, hoje a gente engole a comida, né, Ju? Poxa, é um desafio para mim até hoje. E um exemplo prático que eu gosto de trazer é fazer uma pausa antes de comer, sabe? Antes de abrir a geladeira, aquela agonia. Ou então antes de pedir ali um delivery, né? Faz uma pausa e pergunta. Respira. Pergunta para você mesmo. Eu tô com fome ou eu tô buscando um conforto emocional? É simples, né, Lu? É simples sim, por isso que eu falo que não precisa ser sofrido. O segundo passo, gente, da ativação GPS é sobre a nutrição inteligente. Não podia estar com uma pessoa melhor aqui, né? Comer bem, sem restrição. Eu amo comer, você gosta de comer? Quem que não gosta de comer, gente? A gente precisa... As pessoas mais felizes e mais legais são as que gostam de comer. Você tem razão. É verdade, comer bem, sem restrições, mas do jeito certo, é a chave pra gente equilibrar os hormônios, acelerar o metabolismo, melhorar a saúde intestinal, que é algo essencial pro emagrecimento e pro bem-estar. E aqui, gente, está o grande diferencial. Não se trata de cortar alimentos ou viver de restrições, mas de entender como que a comida pode ser uma aliada e fazer o seu corpo trabalhar ao seu favor e não contra você. Tem uma frase que eu adoro, sempre falo, vocês vão me escutar falar demais, que não é sobre excluir, é sobre incluir. E pensando nisso, né, Ju? Porque muita gente acha que a primeira coisa que tem que ficar é sem carbo, né? Não, quero emagrecer, vou cortar o carboidrato. Corta pão, corta arroz, corta tudo. E aí, Ju, é a melhor forma para emagrecer e manter o peso, assim? Essa crença é muito comum, né? E ela é muito errada. Cortar carboidratos pode até funcionar num curto prazo. Mas e o que acontece depois? Você não consegue sustentar. As compulsões voltam ainda mais fortes. Me dá até uma taquicardia. Só que com a ativação GPS, gente, você aprende a comer o carboidrato. Poxa, pão, arroz, até doce, mas da forma correta, né? Sem sabotagem. Deixa eu te fazer uma confissão. É muito gostoso saber disso, né? Porque eu amo meu pão de queijo, né? Eu amo umas delícias. Não dá, gente. Ninguém sustenta uma vida sem prazer. E olha só, Ju, como é que a ativação GPS vai trabalhar esse pilar da nutrição aqui? Com combinações alimentares inteligentes. Você aprende a fazer combinações que reduzem picos de glicose, aumentam a saciedade, aceleram seu metabolismo e com flexibilidade alimentar.
Nada de cardápio engessado ou alimentos que você não gosta, difíceis de consumir. O GPS, ele adapta a alimentação à sua realidade, a como você está vivendo no momento. Se você vai viajar, se você vai para uma festa, se você está trabalhando muito, se você vai comer em casa, se você vai comer no trabalho. Ao invés de cortar carboidratos, combine os carboidratos com proteína, com fibras. Por exemplo, você pode colocar uma fruta com castanha, com queijo, você vai aprender tudo isso, porque isso evita pico de glicose que leva fome e que leva a acúmulo de gordura. É verdade, que eu sempre digo, né? Você não precisa de comida especial. Poxa, dá pra usar o que tem na geladeira, né? Comida de verdade. Agora, o terceiro passo, gente, a ideia é ajustar os seus hábitos, né? Criar rotinas saudáveis mesmo. E nesse último pilar da ativação GPS é onde a mágica acontece. São pequenos ajustes se provando essenciais, gente. E trazendo resultados gigantes. Promovendo um intestino equilibrado, né? E que é essencial para sustentar esse emagrecimento. É aí que você consegue incorporar as mudanças simples e sustentáveis e que se encaixam na sua rotina, não tem que ser diferente, sabe? Nada de chá de casca de banana, tomar banho gelado ou deixar de comer o que você gosta. Poxa, é divertir, comer e beber nessa ordem. Esse é o nosso mantra. Aprender a sustentar um novo estilo de alimentação, até em festas e viagens, como você falou, né? Com autorresponsabilidade, liberdade de escolha. Não tem que sofrer. Tá na hora de resgatar a sua liberdade e melhorar essa relação com a comida. Poxa, a comida é boa demais. Ô Ju, e você como nutricionista, né, uma profissional da saúde, você sabe a dificuldade da constância, né, da manutenção. Por que os hábitos são essenciais para perder e manter o peso tanto na menopausa como em qualquer fase, qualquer momento da vida? Primeiro, que tem a resistência natural do corpo. Mudanças hormonais relacionadas à idade e também à vida corrida estressante tornam o corpo mais resistente à perda de peso, sim. Pequenos ajustes diários fazem toda a diferença no resultado e eles são essenciais para a modulação desse metabolismo. A gente também tem que falar da dificuldade, né, de seguir esses planos rígidos, estresse, falta de tempo, aquela confusão da vida. Fica muito difícil você seguir aquela coisa tão certinha. Verdade. É complicado. Por isso que as dietas sempre falham. Elas não se encaixam na sua vida real. Impossível. E essa era a minha vida. Realmente como ela foi. A culpa, gente, não era minha, sabe? E não é sua. Poxa, eu sei que você tem a vida corrida, falta tempo, não falta? Né? Mas a ativação GPS, gente, ela vai te salvar também. Principalmente para você, que não tem tempo de se cuidar. Né? Sabe por quê? Porque ela não exige horas de academia, né? Ou então preparos complicados de refeição. São pequenos ajustes que cabem dentro da sua rotina. Como beber mais água, né? Ajustar os horários das suas refeições dentro da sua realidade. Poxa, eu já perdi as contas de quantas pessoas com vida corrida, né? E aplicaram a ativação do GPS, emagreceram aí 5, 15, 20. Esses ajustes simples transformam a vida. E eu também não tinha tempo, gente. Assim como você, sabe? Muitos afazeres, mãe, esposa, cheia de obrigação. Poxa, e eu esqueci do mais importante, que era eu. Né? Se eu não tivesse mudado, gente, isso há 10 anos atrás, eu podia nem estar aqui hoje. Eu ia ter a minha vida interrompida por negligência minha, negligenciar a minha saúde. Por isso que a ativação GPS me ajudou muito, mesmo com a vida corrida e a falta de tempo. E me ajudou contra todas as minhas desculpas, né? Desculpas reais, mas eram desculpas. Enfim, vamos aos detalhes, Ju. Vamos lá. Como que essa tal dessa ativação GPS funciona para garantir o treinamento necessário dessa formação desses novos hábitos? Bem, nada de extremismos nem de perfeição, tá? Aqui a gente tá falando de mudanças pequenas e eficazes. Você começa com ajustes simples, como organizar as refeições, né? Criar um ritual leve de autocuidado diário, beber água, mastigar, tudo simples, como eu falei. E aí, nesses micro hábitos, quando eles são somados, os resultados são consistentes e sem sofrimento. Por exemplo, pensando aí no café da manhã. Se você tá acostumado a pular o café da manhã, você sente fome no final do dia, certo?
ajuste a sua rotina para incluir uma refeição leve e nutritiva logo cedo, gente. Isso regula os hormônios, né, Nutri? Reduz a compulsão. Isso mudou a minha vida. Eu não tinha fome de manhã e achava que estava ajudando, né, deixando de comer algumas calorias ali, quando na verdade eu estava acordando o monstro da compulsão. Chegava à noite e eu ficava louca. Tem que comer para emagrecer, do jeito certo. Faz uma diferença danada, sabe? Muita gente que coloca isso em prática se surpreende com os resultados e principalmente na menopausa. Ainda bem que a Ju tá aqui e pode validar como profissional de saúde que é. Ô Ju, e conta aqui um pouco, porque existe muito estudo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da ciência por trás do método do GPS, da ativação GPS. É isso aí, Lu. Cada vez mais existem estudos que mostram essa conexão, né, da saúde intestinal, eficiência metabólica, emagrecimento sustentável. O intestino equilibrado melhora a absorção de nutrientes, regula hormônio, reduz inflamação, facilita essa perda de peso. Esse estudo aqui, ele foi publicado agora em 2022, é um estudo novo e ele fala muito sobre, ele foi publicado no Jornal da Menopausa. Ele comprovou que mulheres que combinam alimentação consciente com fortalecimento muscular e redução do estresse emagrecem até 3 vezes mais rápido do que aquelas que fizeram dietas restritivas. Isso prova que o segredo está em tratar a raiz do problema, conectando corpo, mente e hábitos, com foco na saúde do seu intestino e no seu metabolismo em geral. É, minha gente, olha quanta informação importante aqui. Tá fazendo sentido para você? Os desafios da idade, da menopausa, a gente já entendeu que eles são reais. Mas deixa eu te contar, eles não definem você, não. Não é porque você tá entrando na menopausa ou porque você tá ficando mais velha que o seu destino é ficar aí barriguda. Nada disso. A ativação GPS, ela evita os efeitos colaterais indesejados desse nosso envelhecimento natural mesmo, sabe? Das alterações hormonais naturais dessa fase da vida. O segredo é entender as mudanças do seu corpo e criar estratégias que respeitem a sua individualidade. Vou resumir aqui para vocês, tá? Os 3 principais passos da ativação GPS. Eu gosto assim, que aí fica mais claro ainda, tá? Primeiro, emoções. Tem que cuidar para resolver na raiz a compulsão. Segundo, nutrição. Comer e comer do jeito certo para emagrecer. Terceiro, os hábitos, gente. A gente vai transformar mudanças em rotinas leves e sustentáveis. Agora, deixa eu te contar sobre a Ingrid. Olha bem, ela estava na menopausa, sofrendo. Tinha dor nas articulações, sabe? Dificuldade para dormir. A Ingrid já tinha tentado de tudo. Dieta, remédio, Ave Maria, exercícios exaustivos. E ó, sem sucesso. Foi quando ela decidiu ativar o GPS que tudo mudou. Olha isso. E o resultado dela, gente, meu Deus, ela emagreceu 15 quilos de forma leve, sustentável e prazerosa. Recuperou a autoestima e a energia para aproveitar a vida, poxa. Sai pra lá com essas dores, noite mal dormida. E sabe o que é mais incrível? A Ingrid nunca mais precisou fazer outra dieta. Pois é, mas sabe, Lu, eu fico triste, de verdade, quando alguém que já tentou de tudo, agora fica sem esperança, fica paralisada, porque ela acha que é um problema que ela não tem mais dinheiro para pagar. Eu entendo, gente, que o investimento em si mesma pode ser muito desafiador, especialmente se você já gastou muito dinheiro, muita energia com um monte de método que nunca funcionou para você. Mas deixa eu te falar algo importante. Caro é continuar gastando com métodos que falham. Caro é desistir de você mesma. Eu costumo dizer que o custo do reparo é muito maior do que o custo do cuidado. Chega um momento da sua vida que você precisa se priorizar e parar com essas justificativas. Eu acredito que aí dentro tem uma pessoa decidida que vai fazer tudo diferente. Dessa vez vai. Pois é, Ju, eu também fico muito mexida, né? Porque imagina, eu perdi 35 anos tentando. Poxa, saúde, dinheiro. Porque olha só, quanto custa o emagrecimento tradicional? E eu vou mostrar aqui que eu tive uma ideia. Vou fazer as contas junto com vocês para mostrar essas abordagens tradicionais que prometem e não entregam, né? A gente emagrece e engorda de novo. Resultado duradouro? Nenhum. Vamos ver aqui então, Ju, me ajuda. Nutricionista mensal, quanto? Coloca uma média aí, R$400 por mês. R$400. Comidas fit e low carb, Ju, uma média. Coloca aí, 560 a 800.
beleza, até R$800. E a academia por mês? Média 150. Ah, tranquilo. E os shakes, chás? R$100, mais ou menos. Acelerador, você tá sendo bem boazinha, hein? E esse total aí, por mês, nos métodos tradicionais, Ju? Mais ou menos um total mensal de 1.210, com um anual, gente, de 14.520. R$14.520. Isso sem contar as frustrações, o desgaste emocional, né, por tentar algo que não funciona. E ainda tem, gente, os remédios para emagrecer. Nossa. Eu tomei todas. Agora, né, quando a gente fala de medicamento como o Ozempic, aí o custo pode ser ainda maior, né? Assustador. Olha só. Mensal aí, 997, né, Ju? Eu conversei com a vizinha. Aí você vai colocar anual. Anual. 11.900 e vai cacetada. 11.900, beleza. Os métodos tradicionais anuais que a gente colocou ali foi quanto? 14.250, né? Mas... E os do remédio? Vocês têm mais de R$25.000, 27 mil e tanto. Peraí, 27.900 e quanto aí, produção? E 24. Gente, presta atenção, 27.924. É um valor altíssimo e que na maioria das vezes oferece resultados temporários. Poxa, deixa você ainda mais preso nesse ciclo da frustração. Pelo amor de Deus, Ju. Então, Lu, conta pra gente. Aplicar ativação GPS vale a pena? A ativação GPS, gente, ela não só entrega resultados, mas reduz os custos de emagrecimento, gente, significativamente. Poxa, imagina, aqui você vai ter uma nutricionista diária, todos os dias ali, suporte constante, poxa, ao invés de uma consulta mensal, sabe? Você tem um especialista em comportamento diariamente também, gente, acompanhando ali para poder te ajudar a ajustar os hábitos e lidar com as suas emoções sem custo extra, sabe? Sem comida especial, sem suplemento caro. O GPS, ele ensina você a comer comida de verdade. Pode economizar aí até 30% no seu orçamento. Poxa, não tem nada disso aqui, zero. Agora dá uma olhada no que aconteceu com o Guilherme, com a família dele, no início do processo de emagrecimento, gente. 20 quilos em 2 meses. Há 40 dias atrás que eu comecei no Movimento Change, eu não sabia como que eu ia reagir. E com a Luciana Madeira e com a Raquel, eu tive a oportunidade de conhecer. E desde então só tenho a agradecer, ficar grato pelo movimento, pela parceria do grupo, pela determinação da minha esposa, do meu filho em me ajudar. E 40 dias atrás, eu sábado não levantava nem da cama, levantava da cama às 10 horas, tomava aquele café enorme e sábado, domingo, aquela ociosidade toda. Hoje, às 5 horas da manhã, levantei, vim fazer meu pedal, que eu já não fazia há muito tempo, andando 13 quilômetros, num ambiente desse aqui. Olha só para vocês verem, não sei se vocês estão vendo, tá vendo? Vamos ver, com gente só de saúde, com gente assim. Então, eu só queria agradecer e falar para o pessoal que não perdeu tanto como eu, para dedicar, que não perdi, assim, claro que é uma exceção, mas foi em cima de muita luta, de muita determinação. Às vezes eu penso, minha sogra também está fazendo um MC paralelo, que já falei com a Luciana, ela também perdeu já 6 quilos, e ela tem 77 anos, então, assim, contagiou todo mundo. Meu filho perdeu 2 quilos, minha esposa, que não tem muito a perder, também perdeu 1,5 kg, então só gratidão. Ô Gui, eu nunca mais vou esquecer na mentoria quando você falou que comprou uma bicicleta com o dinheiro que você está economizando do tanto de tranqueiragem que você comprava no final de semana. A troca foi boa, né? Cerveja por uma bicicleta ali. 53 quilos em um ano, gente. Agora me conta uma coisa. Quanto vale para você recuperar a sua saúde, sua autoestima e a sua liberdade? Quanto vale não ter mais que gastar com remédio, com dieta frustrante, com um plano que não funciona, né? A ativação GPS, gente, não é apenas um método, é um investimento na sua felicidade, ponto. Sabe, na sua saúde, em uma vida sem restrições. Ai, é bom demais. Quanta coisa se aprendeu aqui hoje, hein? A gente entrou nesse tema aí delicado
Por que é tão difícil emagrecer depois dos 40 anos? Descobrimos como que a menopausa e a idade impactam o seu metabolismo, né? É real, mas isso não te impede. E a gente provou para você por que esses métodos tradicionais falham, né? Bem, a gente já entendeu aqui, né? Espero que esteja claro que dietas, elas ignoram as mudanças hormonais, emocionais e, sabe, levam a gente à frustração, poxa. São soluções temporárias, né? E a ideia aqui é emagrecer e manter o peso, né? E com prazer, comendo coisa gostosa. E por fim, a gente falou de como é que o GPS transforma o emagrecimento. Conhecemos os 3 pilares da ativação GPS: emoção, nutrição e hábitos. Agora que você entende como é que a ativação GPS funciona, tá na hora de dar o próximo passo. Ai, ai, ai! No próximo episódio eu vou te mostrar esse passo a passo detalhado para você ativar o GPS na sua rotina aí mesmo, da sua casa. Vou te ensinar como é que você vai integrar emoção, nutrição e hábitos de forma prática e eficiente para você já começar a emagrecer ainda essa semana, tá? Esses mesmos passos que transformaram a minha vida de mais de 2.000 pessoas. E Yara, que perdeu 16 quilos, a Edna, que perdeu 19.700, gente. Fora o Marcelão, né? Olha que alegria, menos 29 quilos. E eu podia ficar aqui, Ju, falando, centenas, milhares de pessoas, mas eu quero que você veja com seus próprios olhos que é possível para você também. Sabe, tem mais aqui, hein? Porque no próximo episódio, além disso tudo, eu vou revelar um presente especial que eu preparei para você. Esse presente pode ser exatamente o impulso que te faltava para transformar a sua vida de uma vez. E olha só, muitas pessoas estão me perguntando sobre as datas, as vagas, como é que vai garantir a participação na próxima turma de mentoria do Movimento Change. Então eu quero deixar aqui claro alguns pontos importantes, porque por ser um programa onde a gente acompanha de perto, né, estamos ali por 8 semanas, as vagas são limitadas mesmo, até para garantir uma qualidade no atendimento, realmente personalizado, né? Mais de 330 mil seguidores, gente, uma lista de mais de 80 mil pessoas. Bem, não dá jeito da gente atender todo mundo, sinceramente, nem seria o ideal. O grande diferencial dessa mentoria é o suporte diário e a proximidade. Garante com que você nunca mais se sinta sozinha, sabe? As vagas podem se esgotar rapidamente mesmo, talvez até na primeira hora. E eu não tenho previsão de abrir uma outra turma tão cedo. Portanto, fiquem atentos. Agora tem mais um recado importante aqui, extremamente importante. Conta aí, Nutri. Então, quem assistir ao nosso próximo episódio vai receber, além dos 3 passos para ativar o GPS, um presente exclusivo que pode ser o divisor de águas na sua jornada. A gente te vê então no episódio 3, hein? Onde a gente vai ativar o seu GPS e entregar esse presente especial para quem participar. Ai, gente, esse método mudou a minha vida, sabe? Eu achava que era impossível emagrecer e manter o peso. Mas eu descobri que existe uma maneira certa de fazer isso. E hoje eu me sinto tão leve, tão empoderada e tão feliz. Ai, que delícia! Que orgulho! A gente se vê no próximo episódio, hein? Eu sou Luciana Horta. Fazia parte de um povo que conhecia apenas um caminho. Esse povo lutou e já tinha tentado de tudo em busca do emagrecimento verdadeiro. A maioria se conformava ou já tinha praticamente desistido, mesmo não sendo feliz. Esse era o mundo da Luluzinha, o mundo das dietas, onde as pessoas deixavam de se olhar no espelho, começavam a se esconder das fotos e chegavam inclusive a evitar festas e encontros sociais. Aos 44 anos, eu estava com 111 quilos, na menopausa, perdendo a luta contra a obesidade, que já durava 30 anos. Com depressão, cansada dessa luta, cheguei ao fundo do poço. Eu quase perdi o meu casamento. E o motivo não era porque eu estava gorda, mas a mensagem que eu recebi do meu marido era porque eu não gostava mais de mim. Na verdade, eu tinha perdido o meu amor próprio. Mas eu passei pelo portal, o portal onde desbravei um novo movimento. Ele me levou para um novo mundo, o mundo da Luluca. E aos 44 anos, ele me trouxe um emagrecimento de 50 quilos. E eu já mantenho meu peso há 5 anos, sem dieta, sem cardápio e sem remédios.
Essa aula é para você que está no mundo da Luluzinha, o mundo das dietas. E depois de tantas tentativas, já passou dos 35 anos, está ficando paralisado pela idade, pelo metabolismo lento, menopausa. Às vezes eu imagino que dá vontade de desistir, não é mesmo? Essas justificativas podem ser verdadeiras, mas não são definitivas. Ou você realmente acredita que a solução é se conformar e aceitar que não tem mais jeito para o resto da sua vida. Deixa eu te contar uma coisa. Centenas de pessoas que começaram o movimento e não tem hora, não tem dia, nem ano para acabar, estão colocando em prática a metodologia do Movimento Change, que busca emagrecer mais de 4 quilos por mês, comendo o que gosta, com saúde e nunca mais engordar.